Sabe, por trás de cada momento do nosso dia existe um maestro invisível, um relógio meio oculto que dita nossa energia, nosso humor e até a nossa saúde. E nessa análise a gente vai desvendar os segredos desse sistema de tempo biológico. Todo mundo se encaixa mais ou menos numa dessas categorias, não é? Mas e se isso não for só uma preferência? E se for, na verdade, uma programação biológica bem profunda? Pois é, não é um simples hábito, não. A ciência mostra que existe um poderoso relógio biológico, um mecanismo super complexo, cheio de engrenagens genéticas, que fica operando lá no fundo do nosso cérebro. Ok, então vamos mergulhar de cabeça para entender como funciona esse sistema mestre que dita o nosso dia a dia. O nome disso é ritmo circadiano. Pensa nele como um relógio biológico interno que tem um ciclo de mais ou menos 24 horas. Ele é o grande maestro que organiza tudo, desde a liberação de hormônios e a temperatura do corpo até os nossos níveis de alerta e a vontade de dormir. Tá, mas onde exatamente fica esse relógio? E como ele funciona? Para responder isso, a gente precisa ir direto para o centro de comando do tempo, que fica lá no cérebro. Esse centro de comando tem um nome um pouco complicado: núcleo supraquiasmático, ou, para facilitar, NSQ. A melhor forma de pensar nele é como um maestro de uma orquestra, de verdade. Só que ele não está regendo um instrumento só, ele está coordenando dezenas de outros relógios espalhados pelo corpo todo. E aqui dá para ver bem essa hierarquia. O NSQ, que é o relógio central lá no cérebro, manda sinais para os chamados relógios periféricos, que ficam nos nossos órgãos, sabe? Como no fígado, nos músculos, no pâncreas. A ideia é garantir que todo mundo trabalhe em perfeita harmonia. Beleza, mas como esse relógio mestre se ajusta ao mundo aqui fora? O principal sinal para ele é a luz. O caminho é bem direto. A luz entra pelo olho, um sinal é enviado direto para o NSQ, e aí, pronto, ele sincroniza o sistema todo. E o mais fascinante é que isso nem depende da nossa visão consciente. É um sinal biológico direto e super poderoso para o cérebro. Mas o ritmo circadiano é só metade da história quando o assunto é sentir sono. Tem mais coisa aí. Na verdade, o sono é o resultado de uma batalha constante entre duas forças. De um lado está o ritmo circadiano, que a gente pode chamar de processo C, que nos mantém em alerta durante o dia. Do outro, tem a pressão do sono, o processo S, que vai se acumulando e deixando a gente cada vez mais cansado. É um verdadeiro cabo de guerra diário. Sabe aquela sensação de cansaço extremo, mas mesmo assim não conseguir dormir? É exatamente essa batalha acontecendo. A pressão do sono, o processo S, está lá no alto, mas o ritmo circadiano, o processo C, ainda está mandando um sinal bem forte para ficar acordado. É um sistema super elegante, né, que evoluiu por milênios, só que ele enfrenta um grande inimigo hoje em dia, a vida moderna. Pensa só, luz artificial à noite, horários de sono todos bagunçados, comer super tarde, todos esses elementos da vida moderna mandam sinais conflitantes para o nosso relógio interno, quebrando completamente o ritmo natural dele. E um dos maiores vilões dessa história é uma coisa que muita gente vive toda semana, o tal do jet lag social. É basicamente o desalinhamento entre o nosso relógio biológico e o nosso relógio social, o dos nossos compromissos. O ponto crucial aqui é que mesmo uma diferença de poucas horas nos fins de semana já é como se a gente voasse através de fusos horários toda semana sem nem sair de casa. É uma loucura para o nosso corpo. Agora, o trabalho em turnos talvez seja o exemplo mais extremo disso. Ele força o corpo a ser ativo durante a noite biológica e a tentar dormir durante o dia biológico, criando um conflito direto e bem prejudicial com a nossa programação interna. Tá bom, mas e aí? Tem como lutar contra esse desalinhamento todo e dar uma força para os nossos relógios internos? A chave está nos Zeitgebers, uma palavra alemã que significa doadores de tempo. Basicamente, são os sinais do ambiente que o nosso corpo usa para se sincronizar, para acertar os ponteiros do relógio interno todo santo dia. A luz do sol, de longe, é o Zeitgeber mais poderoso para o nosso relógio mestre no cérebro. Mas outras pistas, como ter horários regulares para as refeições, praticar exercícios e manter rotinas consistentes, também são super importantes para manter os relógios dos nossos órgãos em sincronia. E quando o ritmo está saudável, ele comanda um verdadeiro balé hormonal. Os níveis de cortisol, por exemplo, têm um pico de manhã para dar aquela energia e nos manter em alerta. Enquanto isso, a melatonina, o hormônio do sono, aumenta à noite, sinalizando para o corpo que, olha, é hora de descansar. Essa percepção da pesquisa em cronobiologia é a grande conclusão de tudo isso.
O quando é uma dimensão fundamental da saúde e que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Isso tudo nos deixa com uma grande questão, né? Como a gente pode alinhar melhor o nosso tempo social moderno com o nosso tempo biológico, que é super antigo? Só de começar a pensar sobre isso já é um primeiro passo gigantesco para um alinhamento temporal melhor e, no fim das contas, para uma saúde melhor.